debate, né? Fazendo essa mediação de quem vai o debater, Miorim né? é chato. O Miorim é chato. Eu não sei Ninguém quer quem é. debater com o Miorim porque ele é chato. Eu gosto do Miorim. Não, eu adoro o Miorim, mano. Mas ele é chato. Ele ali, ó, ele é ferrenho. Ele é chato pra debater. Ele é ferrenho, é argumentativo ao extremo. Gustavo, Mas, pô, valeu, eu Matheus, aí, ó, fato. superchat. Uma crítica que você tem na União Soviética. Uma crítica? Uma crítica. Ela não cresce quanto você queria, né? Acho que a partir de uma certa época, o abandono da hegemonia proletária. Acho que a partir de um certo momento, o abandono de uma hegemonia que visasse produzir um projeto de emancipação pautado por essa autonomia e independência proletária. Eu acho que é isso que é a grande pá de cal. A partir de que momento você consegue 60, identificar 70. ali, já dá pra ver esse abandono? Assim. Anos 60, 70, eu acho que você tem esse abandono progressivo também, né? Um abandono que vai se constituir ao longo do tempo. Eu acho que você tem uma desmobilização da sociedade em termos políticos de uma maneira geral. Que é aí que você cria os espaços em que você vai ter a predominância dos burocratas, né? Da galera que vai ter mais vantagens ou que vai ter mais poder dentro da organização partidária. Então, acho que essa é uma das questões centrais, assim. Acho que o processo de retirada dessa hegemonia proletária, dessa construção, foi, acho que, uma das questões mais sensíveis e mais agudas que afetou a União Soviética. E qual é a maior fake news que inventam sobre a União Soviética? São tantas. Nossa, não. Deve ter várias, né, não, na sua opinião. muitas. Mas pra você, assim, essa é fake news braba. Fake news braba? Eu acho que as velhas histórias de que Stalin matou melões, né? De que Mao Tse-tung matou milhões, de que essas políticas foram políticas dotadas e pensadas por essas pessoas. E essa é uma narrativa que pegou muito, né? Que é muito corrente, muito comum, porque se veiculou muito isso, né? Porque se vendeu muito essa ideia nos grandes círculos internacionais da academia e que já não é mais hegemonicamente dominante, assim. Você tem escolas historiográficas que debatem sobre isso. Tipo, o comunismo matou muito mais do que o nazismo. Isso daí eu acho que braba. eu acho que essa é a braba. Tanto que é a que funciona até hoje, né? A galera ainda acredita nisso. Fala do Galadomor, né? Fala do Holodomor, por exemplo. O Holodomor não teve. Não teve. Mas aí que tem que fazer a mediação, né? Não é que as pessoas não morreram, né? Mas é que se tenta criar uma paridade, uma similaridade do Holodomor com o Holocausto, porque isso vai servir a uma certa narrativa nacionalista ucraniana. Só que você não tem nenhum documento, você não tem nenhuma prova historiográfica, você não tem nenhum debate que é realizado pelos historiadores da sovietologia que isso foi um plano deliberado, tal como o Holocausto foi, em que você tem relatório, que você tem plano, que você tem tudo isso. Mas e também porque não morreu só gente na Ucrânia. Morreu na Ucrânia, no Cazaquistão, na Moldávia, morreu em vários lugares e por uma série de conjunções. Você tem uma questão climática, você tem uma questão de má administração dos recursos que eram produzidos, você tem uma questão de sabotagem interna. São vários elementos que estão dispostos aí. Tem um livro muito bom sobre esse tema, que é do J. Art Getty, eu não lembro agora de quem que é, mas é um que trabalha mais essas concepções, que é The Iron Fist of Stalin, em que ele vai fazer esse debate sobre o papel de Stalin nessas relações, e um outro que eu acho bem interessante, que é Terror e Democracia nos Tempos de Stalin. Esse está em português por uma editora chamada Lavra Palavra, e que ele vai levantar essa questão, né? Tipo, o que aconteceu aqui? Né? O que a gente pode analisar historicamente que foi responsável por esse número de mortes, por esse número de queda da qualidade de vida e tal. E aí você tem um estudo historiográfico e não é você negar que as pessoas tenham morrido, né? Porque de fato as pessoas morreram nesse aspecto, mas não é um plano deliberado. Os soviéticos não queriam acabar com os ucranianos, né? Mesmo porque muitos oficiais da União Soviética muito importantes eram ucranianos. Eram ucranianos. E uma fake news braba de Cuba? Braba de Cuba? Não, de Cuba não tem não, mano. Dá pra gente lá e ver, dá pra ver lá. Fake news da braba? O charuto de lá não é tão bom. O charuto de lá é bom mesmo. Essa não é fake. Essa não é fake. Essa não. Eu acho que uma fake news é de que as pessoas, de uma maneira geral, odeiam o regime socialista que impera em Cuba. Eu acho que ao longo dos últimos anos existe uma dificuldade cada vez maior da qualidade de vida que os cubanos têm, sobretudo a juventude.
porque já faz muito tempo, né, desde a queda do bloco socialista, Cuba enfrenta muitas dificuldades econômicas, muitas, né, porque é uma ilha, é um país que está crescendo na boca do império, né, então acho que tem muito menos recursos, tem muito menos viabilidade para construir essa autonomia produtiva, tecnológica e tal. Então eu acho que a geração que vem agora, ela é uma geração que olha para o regime com um olhar mais crítico, né, e com esse olhar mais oposicionista, porque não viu o apogeu. Porque não viu Cuba nos anos 70, quando nos anos existia 80. o bloco soviético, que ajudava lá de alguma certa forma. Consegue imaginar? Existia um comitê que era formado por países do bloco socialista, que era o Comitê de Ajuda Mútua Econômico, CAMI, alguma coisa assim, que era formado pela Polônia, pela Ucrânia, pela União Soviética e tal, por vários países do bloco socialista. Esse bloco deixa de existir da noite para o dia. Imagina como que fica a economia de uma ilha profundamente dependente de recursos externos, que não tem petróleo, que tem um monte de dificuldade, e aí essa união some. Pô, tanto que é o período que eles chamam de período especial, né, de 1990 até 1994, que a situação da ilha aperta muito. Aperta muito. Então eu acho que ainda assim há uma defesa muito grande do socialismo na ilha. Acho que eu já falei aqui no Três Irmãos, eu tinha um professor de geografia, também quando tinha 10 anos, há 30 e poucos anos atrás, e ele me contava uma história de uma cubana que ele conheceu, né? E ela falava o quanto Cuba devolveu a dignidade para ela, assim, sabe? De poder formar em medicina, que era uma realidade extremamente distante da vida dela. E a humilhação que ela passava antes, lá, né? Tudo. Acho que você vê, né? Como a organização é uma parada. A gente passou pela mesma pandemia, né? O Brasil e Cuba. Cuba conseguiu desenvolver 5 vacinas diferentes. Nacionalmente, com o seu complexo industrial da saúde, produziu 5 vacinas diferentes. Sem a ajuda de ninguém. Sem a ajuda de ninguém. A gente não produziu nenhuma. Coronavac, mano. A gente? Ou foi Butantan lá, pô. Ah, não, verdade. Mas foi... Butantan mas foi a trabalhou pra caramba, assim. Não, tudo bem. Inclusive foi a melhor do mundo, né? Mas a Coronavac, ela era do Butantan mesmo? O Butantan é tipo, a patente é dele, ele tava na frente. Tem uma parceria, alguma coisa ali, mas o Butantan é o grande divisor da água. Não, ali. Perfeito, né? Mas e fez a melhor do mundo. Então, acho que até reformulando, né? Então, perfeito. São 5 vacinas produzidas em um país embargado. Numa ilha. Numa ilha com bloqueio econômico. Você tem relatos de dificuldades da aplicação da vacina em Cuba porque não tem seringa e ampola. Por quê? Porque seringa e ampola tem que importar. E aí não consegue comprar, porque quem compra, faz negócio com a ilha de Cuba, sofre uma sanção e não pode aportar nos Estados Unidos. Por que não comprou da China, pô? Porque tem um trâmite de transporte que é muito maior. Então isso eleva o custo de uma maneira muito grande. E tudo bem, você tem agora um alinhamento econômico, né, um pouco maior, mas na época isso não conseguiu ser feito mesmo porque a China tem 1 bilhão de pessoas, né? Então a prioridade era vacinar as pessoas domesticamente. E aqui no Brasil a gente produz uma, né? A Coronavac. E a gente não tem um complexo industrial da saúde que produz mais. Mas é verdade, cara. O partido chinês o Partido Comunista Chinês tinha que ajudar mais Cuba, assim, você não acha? Existe hoje existe um estreitamento de relações. Acho que hoje existe, sobretudo por causa dos BRICS, um estreitamento de relações cada vez maior entre a China e Cuba. Boa. Cada vez maior. Pô, Gaia,